Bem-vindos, bem-vindos! Eu tô muito feliz que você tá aqui. Eu confesso que eu achei que você ia assistir só a primeira aula e não ia voltar. Que bom que você voltou, que bom que você tá aqui para continuar nessa jornada. Eu tenho certeza que só tem a acrescentar na sua preparação. Estamos no começo do ano e você tá começando com o pé direito, se preparando para a prova, que parece longe, mas acredite, o tempo passa muito rápido. E hoje nós vamos continuar falando sobre a fórmula de redação. Eu te expliquei a estrutura da redação que tira nota acima de 900. Mostrei para você, montei para você na prática, abri o meu navegador e te mostrei. Se você não assistiu a última aula, você perdeu, né? Porque eu expliquei o passo a passo. Eu dei a aula e abri o navegador, mostrei como montar um contexto, mostrei como explicar aquele contexto detalhadamente, a estrutura que pontua acima de 900. Depois de analisar muitas e muitas e muitas redações, eu chegar naquele modelo bonito, aquele modelo belo que vai fazer você tirar acima de 900. Mas eu não resolvi um problema. Qual o problema? Como escrever em 50 minutos. E para resolver esse problema, que é o segundo pilar da fórmula de redação, o primeiro pilar é como tirar acima de 900, a nota é importante, e o segundo pilar é como fazer essa prova, essa redação em 50 minutos. E hoje nós vamos, já de maneira direta, já me apresentei demais na última aula, nós vamos de maneira direta começar a te mostrar como que você vai escrever a redação em 50 minutos. Então, refletindo sobre isso na minha preparação, eu pensei, caramba, será se não tem como eu agrupar os temas que já caíram na redação dentro de eixos, de tal forma que eu consiga adivinhar qual que é o tema que vai cair? Como assim, Marcos? Você está falando que você consegue prever o tema que vai cair? Não, não é prever o tema que vai cair. Eu estou falando para você que você consegue encaixar todos os temas dentro de eixos, de tal forma que você vai se preparar não para temas específicos, igual eles fazem no cursinho, bota um tema isolado, põe você para fazer uma redação, põe outro tema, faz outra redação. No final do ano você fez milhares de redações, só que aí cai um tema que você fez no início do ano e você não lembra. E esse que é o problema. Você não pode ficar estudando, se preparando para temas específicos de redação. Você precisa se preparar para eixos temáticos. E aí eu peguei todos os temas de redação, isso mesmo, e eu agrupei eles dentro de eixos temáticos, que eu vou explicar para você agora. Eu vou explicar como você identifica, olhando para um tema, sobre qual eixo ele faz parte. A lógica de você encaixar dentro desses 5 eixos que eu criei é que você não vai demorar para começar a escrever. Você vai olhar para o tema, você vai identificar o eixo e você imediatamente começa a escrever. Mas vamos primeiro mostrar para você quais são esses eixos temáticos. Então, o primeiro eixo temático aqui agora na tela do meu computador é o eixo da intolerância. O eixo da intolerância, meus amigos, você tem que ficar muito atento, porque ele cai demais. Marcos, você está falando sobre o quê? Eu estou falando de você se preparar para eixos temáticos. Você saber falar sobre intolerância, por exemplo, e os outros eixos que eu vou mostrar para você. O outro eixo temático é o eixo da desigualdade. Esse eixo aqui cai menos, mas também não é pouco frequente a aparição dele nos temas da redação do Enem. Outro eixo temático é o eixo que eu chamei de manipulação ou de internet. Manipulação, internet, coloquei só uma palavra para ficar mais simples. Próximo eixo temático é o eixo da liberdade ou temas subjetivos. E eu vou mostrar para vocês algumas palavras-chave, um jeito simples de você conseguir bater o olho no tema e identificar. Isso aqui que eu estou ensinando para vocês é um conteúdo exclusivo que eu criei e eu entreguei para os alunos do curso Fórmula de Redação. E isso faz parte do método inicial de como você vai escrever a redação em 50 minutos. Você precisa olhar para o tema e identificar imediatamente o eixo da qual ele faz parte. E o último eixo, depois de liberdade, é o eixo do meio ambiente. Mas agora eu vou mostrar para vocês na prática os temas das redações do Enem que caíram dentro desses eixos. Começando aqui então pela intolerância. A intolerância, como vocês podem ver, apareceu muito, mas muito mesmo, nos temas da redação do Enem. 2020, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. 2016, a segunda aplicação, caminhos para combater o racismo no Brasil. 2016, a primeira aplicação, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. 2015, a persistência da violência
contra a mulher na sociedade brasileira e 2003, a violência na sociedade brasileira. Como mudar as regras desse jogo. Marcos, como que eu vou identificar que um tema está dentro do eixo da intolerância? Calma, calma. Eu vou explicar para você. Você vai precisar identificar algum grupo, alguma pessoa que está com muito medo, que sente medo, que é oprimido ou que carrega algum estigma, alguma marca e por isso a pessoa sofre opressão de outra parte. O grupo ou a pessoa precisa sofrer opressão de outra parte. Por exemplo, estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. A pessoa que tem doença mental, ela sofre e ela é oprimida. Por quê? Porque existe um preconceito na sociedade de que quem tem doença mental é doido. E eu, como aluno do 6º ano de medicina, quase médico, eu digo para você, muitas pessoas possuem transtornos mentais. E essas pessoas, elas conseguem levar uma vida completamente normal. Na verdade, a maioria das pessoas consegue. Estudante de vestibulando mesmo tem muito transtorno de ansiedade, porque ele se preocupa muito. Inclusive, o motivo de eu criar o curso Fórmula de Redação é para tentar transpor essa ansiedade que os alunos sentem. Ou seja, não é porque uma pessoa tem um transtorno mental que ela é uma pessoa desfuncional. Pelo contrário, a maioria dos doentes mentais são funcionais. Só que o que acontece? A maioria das pessoas vai chamar de doido e essas pessoas acabam se isolando. Essas pessoas não falam das doenças que ela possui por causa desse medo, por causa dessa opressão que a sociedade impõe sobre ela. Então você conseguiria encaixar esse tema dentro desse eixo facilmente. Um grupo que está sofrendo e outro grupo que está oprimindo. Por exemplo, 2016, na segunda aplicação, caminhos para combater o racismo na sociedade brasileira. O racismo nada mais é do que uma intolerância por causa da raça, né? A pessoa, ela tem um estigma racial e ela sofre opressão por causa de outra pessoa e por isso ela sente medo por causa dessa opressão. Então você conseguiria também encaixar dentro do eixo da intolerância. 2016, intolerância religiosa no Brasil. Aqui ficou fácil, né? Porque o próprio tema tem a palavra intolerância dentro do tema. Então ficou fácil. 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Toda violência é um tipo de intolerância. Você tem uma pessoa que sente medo, que sofre e um opressor. Então você também conseguiria encaixar dentro desse eixo temático. É incrível porque depois que eu criei eu falei, caramba, como que faz sentido? Então agora eu consigo identificar esse tema dentro do eixo. E aí eu me preparo agora não mais para temas isolados específicos, mas para coisas dentro desse eixo temático. O próximo eixo temático também apareceu algumas vezes, né? Inclusive na última redação do Enem, invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. 2017, formação educacional dos surdos no Brasil. E 2012, movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Marcos, como que eu identifico que o tema faz parte do eixo de desigualdade? Eu vou falar para você. Você vai lembrar das palavras desigualdade e acesso. Acesso. Então, vamos lá. Invisibilidade e registro civil. São pessoas que não têm acesso ao registro civil. Democratização do acesso ao cinema. São pessoas que não têm acesso ao cinema. Formação educacional dos surdos. São surdos que não têm acesso à educação como o restante da população brasileira. Movimento imigratório para o Brasil. São um grupo de pessoas que vieram de outro país que não têm acesso a tudo que a gente tem acesso. Educação, trabalho, alimentação, moradia, porque eles são estrangeiros. Você nunca viu um venezuelano na sua cidade? Aqui em Goiânia tem vários. Eles não conseguem emprego, as pessoas não dão emprego para eles. Eles não têm acesso à educação, eles não têm acesso ao trabalho, eles são pessoas marginalizadas. Então você vai lembrar da palavra democratização e da palavra acesso para você encaixar dentro do eixo de desigualdade. O próximo eixo é o eixo de manipulação. E esse aqui também aparece de vez em quando, que é quando geralmente é ligado à mídia ou internet, né?
Então, 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, né? Aqui ele usou a palavra manipulação, que é quando você tenta manipular o comportamento da pessoa, controlando os dados dela na internet, né? 2014, publicidade infantil em questão no Brasil, né? A publicidade infantil é um jeito de você manipular os pais, porque se o filho quer comprar algo, você faz a propaganda pro filho e o filho começa a chorar lá no pé do pai até o pai comprar. Então você manipula o comportamento do pai através da propaganda infantil. E aqui, 2004, aliás, como garantir a liberdade de informação e evitar abusos no meio de comunicação. Aí você poderia perguntar, Marcos, você não poderia encaixar isso aqui dentro do eixo de liberdade? Bom, aqui eu estou colocando só o tema para você. Você tem que lembrar que todos esses temas possuem coletâneas, textos motivadores. Se você nunca fez o Enem, quando você recebe o tema da redação não vem sozinho, né? Ele vem com textos que vão explicar para você qual que é a linha de pensamento que a redação está te cobrando, o tema da redação está te cobrando. E a questão aqui é fazer com que você consiga escrever sobre qualquer tema de redação, sem demorar, sem gastar tempo. O próximo aqui é liberdade, apareceu bastante também, assim como intolerância, né? 2011, viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. 2010, o trabalho na construção da dignidade humana. 2006, o poder de transformação da leitura. 2005, o trabalho infantil na sociedade brasileira, e 2002, o direito de votar. Como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais que o Brasil necessita. Para você identificar esse eixo, é só você tentar identificar temas que são mais éticos, mais subjetivos, como dignidade humana, como você viu, trabalho, ou algo que lide diretamente com a liberdade. Então aqui eu coloquei liberdade lá no tópico desse eixo, mas é liberdade e temas subjetivos, temas que lidam com questões éticas. Lembre disso, questões éticas e liberdade. Então aqui, por exemplo, viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado, até onde vai a sua liberdade, qual que é o limite entre o que é público e o que é privado, somente seu. 2010, o trabalho na construção da dignidade humana. Dignidade, um tema subjetivo, uma questão ética, né? Então aqui facilmente você conseguiria encaixar. E também não se encaixa em nenhum dos outros, né? 2006, o poder de transformação da leitura. Transformação é algo subjetivo. Transformação por meio da leitura, então, é algo ainda mais subjetivo. 2005, o trabalho infantil na sociedade brasileira. E aqui você para e fala, Marcos, trabalho infantil, eu lembrei de acesso, eu lembrei de desigualdade. Esse tema deveria estar no eixo da desigualdade. Se você pensou isso, parabéns! Aqui eu coloquei de propósito. A questão é que você poderia usar esse aqui tanto no eixo de liberdade quanto no eixo de desigualdade, né? Realmente essas crianças que trabalham, elas não têm acesso ao que elas precisam, por isso elas trabalham. Não têm acesso à educação de qualidade, às vezes alimento, às vezes a uma condição familiar mínima, às vezes trabalham porque os pais são muito pobres, às vezes trabalham porque a mãe não tem nenhuma renda, porque o pai sumiu e desapareceu, deixou as crianças lá sozinhas com a mãe. E aí a criança de 10 anos, assim como eu, quando eu tinha 9 anos, eu comecei a trabalhar, eu vendia picolé. Por quê? Meus pais separados, todo mundo pobre, e a minha mãe precisava de renda, então eu trabalhava e eu dava o dinheiro para minha mãe. E essa é a lógica. Você consegue encaixar realmente esse tema dentro de desigualdade. São pessoas que não têm acesso a algo, né? Pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade. Só que por que ele está aqui, então, dentro do eixo de liberdade? Porque uma criança que está trabalhando, ela perde a sua liberdade de decidir pelo futuro. É incrível, porque a dificuldade dela conseguir fazer uma faculdade, estudar é muito maior, porque ela está ocupando o seu tempo, deixando de ser criança, deixando de fazer coisas de criança para estar trabalhando, que é coisa de pessoas adultas, né? Pessoas mais velhas. Então, por isso que está dentro desse eixo. E você conseguiria identificar isso nos textos motivadores. Os textos motivadores nos incentivavam a pensar sobre o prejuízo que essa criança tem no futuro, sobre como essa criança ela vai ser desvalorizada na sociedade no futuro, como ela vai perder oportunidades de conseguir uma profissão, de conseguir ascender na vida, de conseguir ter uma qualidade de vida melhor, porque ela pegou a sua infância e em vez de estudar, em vez de ser criança, ela trabalhou. E isso tem a ver com a sua liberdade diante da sociedade. E essas crianças, elas
não têm escolha, porque ou elas trabalham ou elas passam fome. E essa é a ideia. A ideia é de que essas crianças, elas não têm a liberdade de poder escolher. E por isso que também está dentro desse eixo. Legal, né? Então, o próximo aqui, ó, o direito de votar. Como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais que o Brasil necessita. O voto para transformar, isso é um tema subjetivo, são questões éticas, questões de transformação individual, questão do seu direito de exercer o voto para transformar uma sociedade. Temas subjetivos, você encaixa aqui dentro do eixo de liberdade. E por último, mas não menos importante, embora tenha caído só 2 vezes, né, em 2001 e 2008, o eixo do meio ambiente, né, desenvolvimento e preservação ambiental, como conciliar os interesses em conflito, né? Desenvolvimento e preservação ambiental. Geralmente, quando cai meio ambiente, é justamente isso. Desenvolvimento, economia, dinheiro ou preservação ambiental, fauna, flora brasileira. Geralmente é sobre esses temas que caem. Ó, em 2008, como preservar a floresta amazônica. O tema é um pouco maior e eu dei uma enxugada nele para não ocupar muito espaço aqui na tela. Então, esses são os 5 eixos. E com esses 5 eixos, você consegue começar qualquer texto de redação. Então, por que eu estou mostrando esses 5 eixos para vocês? Porque somente com eles eu consigo te mostrar o fluxo da forma de redação. Eu te ensinei como construir uma redação. Do zero, eu mostrei para você como construir uma redação que pontua mais de 900. Mas a questão é que você não sabia qual tema ia cair, então mesmo que você aprendesse a escrever uma redação que tirasse mais de 900, você ia chegar lá no dia da prova e olhar e ia demorar 2 horas para fazer. E aí você ia tirar mais de 900, ia ficar super feliz, mas não ia passar no vestibular, porque você gastou 2 horas e aquele tempo que você gastou, você acabou não respondendo as outras questões. Isso não pode acontecer. Então, eu te expliquei como construir uma redação acima de 900 e agora eu te mostrei como começar uma redação de qualquer tema. Eu te mostrei que você consegue encaixar não em 1 milhão de temas, mas em 5 eixos temáticos, que você agora só precisa se preparar para cada eixo temático como esse. Então eu vou mostrar para vocês como que funciona o fluxo da fórmula de redação. Tudo começa quando você olha para o tema. Você sentou lá no dia, você já está com seu biscoitinho ali do lado, sua garrafa de água, sua caneta transparente. Eles já te entregaram a prova, você está pronto para abrir a prova e olhar o tema. E aí soa a sirene, você pega a prova, abre a prova e olha o tema. Quando você olha o tema, você tem que fazer a próxima etapa da fórmula de redação. Qual que é a próxima etapa? Você vai sublinhar as palavras-chave, riscar e circular o tema. Você vai olhar para o tema, você vai procurar a palavra acesso, desigualdade, medo, opressão, manipulação, liberdade, temas subjetivos, meio ambiente, e aí imediatamente, eu vou dar muito para você, em menos de 10 segundos, você identifica qual eixo temático aquela redação, aquele tema pertence. Vamos lá, você gastou 10 segundos. Você olhou para o tema, você demorou para achar qual que era a página, você olhou para o tema, você circulou o tema e você já identificou qual que era o eixo temático. O tema era muito esquisito, Marcos. Esses temas da redação, umas palavras difíceis que eu não conheço, eu tive que ler a coletânea, eu tive que ler os textos motivadores. Tudo bem, então vamos imaginar que você gastou 1 minuto para você ler os textos motivadores. Não, você gastou 2 minutos, você leu todo aquele texto e você chegou à conclusão sobre qual eixo temático aquele tema pertence. E a partir daqui vem a próxima etapa, que eu não falei para vocês ainda, que faz parte do próximo passo da fórmula de redação, que é você, a partir do eixo temático que você identificou, você começar a escrever. Como, Marcos, se eu começo a escrever? Você começa a escrever. Marcos, mas você só falou do eixo, você me ensinou a fazer redação, mas eu preciso pensar agora sobre o que eu... Não, você não precisa pensar, você começa a escrever. Por que você começa a escrever? Porque antes da prova, antes de chegar lá no dia, durante a sua preparação, você criou 5 modelos de redação. Isso mesmo, 5 modelos. Um modelo para intolerância, um modelo para desigualdade, um modelo para manipulação, um modelo para liberdade e um modelo para o meio ambiente.
E você lembra na hora daquele modelo que você treinou durante todo o ano e você começa a escrever. Marcos, que modelo é esse? Eu te ensinei como construir um texto que tira acima de 900. Agora, o seu próximo etapa é você construir um texto que tire acima de 900 para falar de intolerância. Um texto acima de 900 para falar de desigualdade. Um texto acima de 900 para falar de manipulação, de liberdade e de meio ambiente. E você treinar ao longo desses anos para você chegar lá e na hora que você vê o tema, você encaixa dentro dos eixos temáticos e você começa a escrever. Marcos, então esse é o passo a passo da fórmula? Sim, isso é o curso Fórmula de Redação. O curso Fórmula de Redação nada mais é do que todos esses 5 modelos. Nós fazemos eles para vocês. Nós entregamos para vocês um modelo perfeito para você tirar mais de 900 no modelo 1, no modelo 2, 3, 4 e 5. Marcos, eu acho que eu mesmo consigo fazer esses modelos. É claro que você consegue. Eu consegui, você consegue. Você consegue criar esses modelos, você tem muito tempo. Agora, se você quiser fazer parte de uma turma, de um treinamento, onde eu vou entregar para você esses 5 modelos, e você vai pegar esses 5 modelos e você vai treinar até o final do ano, e eu vou estar junto com você, eu vou te falar uma coisa. Se você ficou até aqui, eu tenho uma excelente notícia para te dar. Porque somente quem assistiu essa aula até o final vai ter direito a entrar no curso Fórmula de Redação com 4 módulos, sendo que 3 desses módulos são módulos bônus. Além do curso Fórmula de Redação, que eu te explico todo esse passo a passo, de identificar os eixos temáticos de maneira detalhada, e eu te dou um modelo para cada eixo temático, de forma que você vai conseguir escrever 50 minutos. Que foi isso que eu ensinei para você. Você identifica o eixo temático, você olha qual que é o tema e você escreve baseado em um desses 5 modelos que eu vou entregar para você. E eu garanto que você vai tirar mais de 900 e fazer a prova em 50 minutos. Mas além do módulo da fórmula de redação, quem entrar no curso hoje, nas próximas 24 horas, você vai ter direito a mais 3 módulos bônus. Você vai ter direito a um módulo que eu vou explicar detalhadamente como se constrói uma redação. Com esse módulo, inclusive, você vai ser capaz de ser professor de redação, de ensinar redação para outras pessoas, porque eu vou te ensinar de maneira detalhada como identificar um contexto, como construir, como usar conectivos, como fazer um tópico frasal, como construir uma conclusão de qualidade, como desenvolver um texto crítico, um texto argumentativo. Eu explico de maneira detalhada. Para você que vai fazer outro vestibular que não seja o Enem, esse módulo vai te dar uma preparação completa, de tal forma que quando você concluir ele, você será capaz de ensinar redação para as outras pessoas. Você pode se tornar um professor de redação, por exemplo. E esse vai ser o segundo módulo. O terceiro módulo foi um módulo que eu criei especialmente para você que vai fazer o Enem. Que eu compilei todas as minhas experiências no Enem e juntei dicas para você estar preparado para o Enem. Eu explico lá o TRI, que é a teoria de resposta ao item. Te explico por que você não pode acertar uma questão difícil. Como assim, Marcos? Eu não posso acertar uma questão difícil? Não. Se você não acertar uma questão fácil e acertar uma questão difícil, a sua nota diminui. Então existe uma estratégia por trás do Enem. Eu te falo por que você não pode dormir à tarde. Dormir à tarde? Isso mesmo. Dicas para o Enem que ninguém vai te ensinar. Somente pessoas que já passaram a experiência do campo de guerra. E esse terceiro módulo é uma experiência do campo de guerra, que eu te ensino tudo que eu aprendi na minha preparação para o Enem. E o último módulo, muito especial, dado pelo residente de neurocirurgia, Dr. Matheus Banac. Ele criou um módulo fantástico de como você melhorar a sua memória. Então, se você tem dificuldade de memorizar e de aprender, nós criamos esse módulo especialmente para você aprimorar a sua memória. Eu pedi para ele criar um módulo especialmente para estudantes. Eu falei, olha, eu quero que você crie um módulo para ensinar estudantes a melhorarem a sua memória. E ele fez esse módulo muito especial. E eu vou abrir agora a página com vocês, para mostrar para vocês como que é a visão do curso dentro da página mesmo. Olha só aqui comigo. Então aqui o que você está vendo nada mais é do que a página do aluno. Se você adquirir o curso Fórmula de Redação, você vai ter acesso a essa página. E essa página tem 4 módulos, como você pode ver aqui na lateral. O módulo da Fórmula de Redação, que são aulas que serão liberadas semanalmente,
que você vai receber tarefas, para que eu possa garantir que você vai tirar mais de 900 e fazer a prova em 50 minutos. São tarefas que eu vou te dar semanais. Então é uma aula e uma tarefa, e na outra semana uma aula e uma tarefa. Né? A primeira aula aqui são dos eixos temáticos, que inclusive você viu, eu te mostrei aqui já nessa aula de hoje. Os eixos temáticos para você identificar. A diferença é que aqui dentro eu explico cada eixo, como você pode ver, o eixo de manipulação, eu explico detalhadamente as palavras-chave. Outro módulo que você vai ter é o módulo que eu chamei de Personalize a Fórmula, que é onde você vai aprender de maneira detalhada como construir uma redação. Introdução, parte por parte. A estrutura, o contexto, a explicação, a relação com o tema, conectivo e tese. E aqui eu vou te ensinar a criar contextos e eu vou te dar um bônus muito especial que só vai saber quem entrar dentro do curso. Eu explico também todo o desenvolvimento e toda a conclusão. Outro módulo aqui dentro é o módulo de preparação para o Enem que eu te falei, que eu te dou dicas práticas, como você pode ver aqui, que eu aprendi do campo de guerra para ajudar você no dia da prova do Enem. São dicas valiosíssimas que ninguém vai te ensinar, que vai fazer você chegar preparado no dia da prova. E o último módulo que eu te falei, o módulo com o Dr. Matheus Banac. Olha só, melhore dormindo, como você melhorar a sua memória dormindo. São dicas, gente, assim, fantásticas. Esse módulo tá muito especial, tá incrível. Residente de Neurocirurgia, Dr. Matheus Banac. Vou até abrir essa primeira aula aqui para vocês darem uma olhada. Eu sou médico formado pela Universidade Federal de Goiás e atualmente continuo... Neurocirurgia, o cara que abre as cabeças, ele conhece o cérebro mais do que ninguém. Ele conhece o funcionamento da mente mais do que ninguém. E ele fez esse módulo especialmente para você. Só que esse módulo bônus só vai ter direito, só vai receber quem entrar no curso nas próximas 24 horas. E aí você pode estar perguntando, Marcos, qual que é o valor do seu curso? Bom, eu poderia muito bem cobrar pelo curso Fórmulas de Redação, que garante para você uma nota acima de 900. Eu garanto tanto essa nota, que se você não tirar mais de 900 na prova de redação do Enem, a gente devolve o seu dinheiro. Isso mesmo, eu estou te prometendo um produto e eu garanto o resultado desse produto. Eu poderia muito bem cobrar por esse curso que te garante a sua nota, que às vezes vai fazer a diferença da sua faculdade. Eu poderia cobrar R$1.000 se eu fosse olhar para outros cursinhos aí na internet. Eu poderia cobrar por esse módulo que eu te explico como você aprender uma redação do zero, passo a passo, detalhadamente. Poderia cobrar R$500, que é o preço dos cursinhos de redação por todos os lugares que eu pesquisei. Eu poderia te cobrar por essas dicas que são minhas, de como você se preparar para o Enem, facilmente R$300, que são dicas que você não vai encontrar em lugar nenhum. Só aí já daria R$1.800. Esse módulo bônus de memória, para explicar como que você melhora a sua memória, que você também não acha isso em lugar nenhum. Eu poderia cobrar mais R$1.000, eu poderia cobrar tudo isso, R$2.800, mas eu não vou fazer isso. Eu quero ajudar você e mais, eu quero estar com você até o dia do Enem. Eu quero ver você na lista de aprovados, realizando o seu sonho. Por isso que eu vou fazer o que todas as pessoas disseram para eu não fazer. Eu vou cobrar apenas R$68 por mês, para você pagar de hoje até o Enem, até o mês de novembro. Eu vou dar esse desconto, porque eu quero que você caminhe comigo até a sua aprovação. E eu garanto que você vai estar na lista de aprovados se depender da sua nota estar acima de 900 na redação. E se você não tirar mais de 900, eu devolvo o seu dinheiro, porque eu garanto o resultado. Eu acredito no que eu estou falando para você. E é por isso que eu estou fazendo essa oferta. Mas não corre para comprar. Espera que tem mais uma notícia para você. Se você for um dos 20 primeiros a comprar o curso, você vai ganhar uma mentoria exclusiva comigo por 3 meses. Eu vou acompanhar você toda semana. Nós vamos nos reunir e toda semana você vai poder tirar suas dúvidas diretamente comigo e eu vou te ajudar nessa fase de aprendizado da redação. Isso mesmo, mas somente para os 20 primeiros. O link para a compra já está na descrição do meu perfil do Instagram e também já está nos grupos do WhatsApp. Então, se você quer fazer parte disso, eu quero estar junto com você até o dia da prova. Eu espero você dentro do curso Fórmulas de Redação, dentro dessa plataforma que eu mostrei para você, assistindo as aulas comigo.
e eu vou te acompanhar até o dia da sua aprovação. Vejo você lá dentro e lembre-se, é só o começo. É só um começo de uma grande jornada que nós vamos caminhar junto. E se você não tem condição de adquirir o curso agora, não fique triste. Daqui 2 meses eu irei abrir novamente as vagas para o curso Fórmula de Redação. Eu não sei se vai ser esse valor, eu realmente não sei. Provavelmente não vai ser. Por isso que eu considero que essa é uma oportunidade única. E lembre-se, é só o começo. É só o começo. E um dia você vai estar realizando seu sonho. E eu quero parabenizar você. E se você quer medicina, eu espero você nos corredores dos hospitais. Eu espero você como colega de profissão. Um grande abraço, um grande beijo. Eu espero que você tenha gostado dessas 2 aulas e nós continuaremos ensinando, porque a gente faz isso, porque a gente realmente quer transformar, a gente quer levar conhecimento para vocês que querem aprender. Abraço, grande beijo, vejo vocês dentro do curso Fórmula de Redação.